Boa noite a todos. Estamos aqui iniciando o nosso bate-papo pela Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. Para dar início, eu vou apresentar a nossa ilustre convidada, Daniela Gomes. Professora doutora Daniela Gomes, doutora em Estudos Africanos e da Diáspora Africana com certificação em Estudos de Gênero e Sexualidade pela University of Texas, mestre em Estudos Culturais e especialista em Mídia, Informação e Cultura pela Universidade de São Paulo. Jornalista formada pela Universidade Metodista de São Paulo, Daniela Gomes é professora visitante de estudos internacionais na Trinity College em Connecticut, Estados Unidos. Ativista do movimento negro, Daniela utiliza seu trabalho como forma de criar conexões entre povos afrodescendentes ao redor do mundo. Nascida e criada na periferia de São Paulo, Daniela encontrou no movimento hip hop a inspiração para lutar por novas perspectivas e ideais. Em sua tese, Hip Hop, Salvação, Afro-Narratives of the Hip Hop Generation em São Paulo, Brasil, or How Hip Hop Showed Us the Way Out. Hip Hop, Salvação Afro-Narrativa da geração hip hop em São Paulo, ou como o hip hop nos mostrou o caminho. Daniela observa o papel do hip hop como principal ferramenta de transformação de jovens negros na cidade de São Paulo. A partir da frase "O hip hop salvou minha vida", Daniela inicia uma narrativa da história do hip hop brasileiro, como movimento de formação e articulação identitária racial, social e política que marca a juventude negra brasileira a partir do final do século XX. Entre suas publicações acadêmicas estão É Nós Mano, Hip Hop Diáspora, Activism and Black Empowerment em São Paulo, In This Together, Blackness, Indigeneity and Hip Hop, editado by Hudson, Ibrahim, Records, etc, etc. E aí, Dani, tudo bem? E aí, Rose, beleza? Muito prazer estar aqui com você hoje à noite. Realmente uma inspiração poder estar junto com você e com a frente nesse evento, que tem tudo para ser cada dia mais lindo. Eu gostaria de agradecer em nome da Frente Nacional e de todos nós de você estar participando aqui nessa noite para falar de um assunto tão pertinente que, assim, no hip hop a gente vai e volta, conversa sobre o entorno do hip hop e política. Então, hoje nós vamos conversar aqui sobre o desafio de manter a cultura viva na diáspora. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente ir começando esse bate-papo, e daqui a pouco nós teremos também mais uma convidada, que é a Alessandra dos Reis, e a gente vai dar início agora com a fala da Dani Gomes, e espero que vocês gostem. Quem está aí já acompanhando a gente, pode ir entrando aqui nos comments e daqui a pouco fazer algumas perguntas para a gente interagir. Então, eu costumo dizer, né, quando eu estou fazendo as minhas pesquisas e tal, que o hip hop, ele, na verdade, ele tem duas diásporas. Uma, o hip hop como parte da diáspora africana, né? O hip hop, ele já nasce diaspórico. Por quê? Porque quando ele começa, né, no seu primeiro momento, lá no Bronx, ele já é um produto da diáspora. Uma diáspora afro-americana, né, os próprios negros dos Estados Unidos que estão ali se manifestando, e a diáspora dos caribenhos e a diáspora dos afro-latinos, né, porque o Bronx, ele é um lugar principalmente de porto-riquenhos e dominicanos, e a diáspora caribenha, porque se a gente pegar já a trajetória dos pioneiros, o DJ Kool Herc, o próprio Afrika Bambaataa, todos eles eram descendentes de caribenhos, né? O Kool Herc nasceu na Jamaica. Então, eu costumo dizer que, assim, essa é uma mostra de que o hip hop, ele foi formado nos Estados Unidos, mas a origem dele é a diáspora africana. Porque só num lugar como Nova York, com pessoas do mundo inteiro, se poderia criar um hip hop tão plural, né?
Assim, o hip hop ele é plural, e eu acho que foi essa pluralidade do hip hop que fez com que tantas pessoas se apaixonassem pelo hip hop e se vissem refletido nele. E aí o que eu vou dizer é assim, que existe uma segunda diáspora, que é a diáspora do próprio hip hop. O hip hop hoje ele é diáspora. Por quê? O hip hop ele está em todos os lugares que você possa imaginar. Tem hip hop na Coreia, hip hop na China, hip hop no Chipre, hip hop na Grécia, hip hop cigano, hip hop indígena, hip hop aborígena. Então, o hip hop ele se tornou uma diáspora dele mesmo, que vai para além dessa manifestação negra que atrai os jovens afrodescendentes para o hip hop, mas onde a atração principal é essa possibilidade do hip hop de se tornar um equalizador das nossas vozes. Então, nos lugares onde o hip hop chegou ou se renovou, né, recomeçou, e que tem uma questão racial muito forte, o hip hop virou instrumento de denúncia das questões raciais, como foi nosso caso no Brasil, como foi Cuba, Colômbia, os países do continente africano. Mas em países onde a questão racial, principalmente o racismo antinegro, ele não é presente, o hip hop ele se tornou ferramenta para dar voz para outros movimentos. Então, a gente tem pessoas usando para se manifestar contra opressão política, pessoas usando para se manifestar contra opressão de gênero, de sexualidade, pessoas usando para se manifestar contra, por exemplo, a pressão da sociedade, que é um caso muito comum na Coreia. Os jovens, o hip hop na Coreia ele tem data. Então é difícil ver gente mais velha que nem a gente fazendo hip hop. Eles realmente acham que é uma coisa de molecada. E aí eles protestam porque é uma sociedade muito organizada, que você tem que estar com a vida direitinha, X anos e tal. Então eles usam o hip hop para protestar essa pressão da sociedade para que você seja bem-sucedido, né? Então são várias histórias que quando a gente vai ver, a gente consegue entender a força desse movimento e por que esse é um movimento que está firme e forte há 40 anos ou mais. E, pelo jeito, vai continuar aí por um bom tempo, eu espero que sim. Então é bem interessante você comentar sobre isso, porque algumas pessoas no Brasil conheceu o hip hop da forma que ele foi criado, às vezes tem dificuldade de entender que em outros países ele é visto por uma outra ótica. Então, a gente não pode pensar que o hip hop tem um manual e que todo mundo tem que seguir daquele jeito. Eu acho que o mais interessante de tudo é a diversidade da forma que ele se criou, e o mais importante, que os jovens do mundo inteiro se identificam com o hip hop. Então, a partir do momento que eles se identificam com o hip hop mexe com ele para lutar por alguma causa. Em alguns casos, como você mesmo falou, político, outros social, outros racial. Então, o jovem, ele se identifica com o hip hop em qualquer lugar do mundo. E isso é uma coisa maravilhosa. Eu acho que a maior função do hip hop é essa, ele trabalhar de forma positiva com os jovens, porque não é um movimento que faça com que o jovem saia quebrando as coisas, saia um rebelde sem causa. Não, ele faz com que a pessoa estude, porque não dá para sair lutando sem estudar nada, né? Exatamente. E assim, né, Rose, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o hip hop, ele é um movimento da juventude. Quando o hip hop começa lá nos anos 70, aquelas pessoas que hoje a gente vê, o pai do hip hop, o papa do hip hop, o padrinho, eles eram adolescentes. Né? A mesma coisa com a gente. Com quantos anos você começou no hip hop? Eu comecei com uns 18 para 20 anos. E a pessoa que você era com 18 para 20 é a mesma pessoa que você é hoje? Não. Não tem como. Eu me apaixonei, né? Eu brinco que é aquela coisa do filme No Embalo do Amor. Eu me apaixonei pelo hip hop, eu tinha 12 anos. Eu tenho 39. Eu não tenho o mesmo pique, eu não tenho a mesma realidade. Eu era uma adolescente
sentada na calçada lá no Jardim Maria Sampaio, na Zona Sul de São Paulo, no Campo Limpo, e hoje eu sou uma mulher, uma professora universitária. É outra realidade. Mas, assim, eu entendo o protecionismo que a gente cria para tentar realmente manter o hip hop vivo e um ato político, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se tornar os tiozão chato que não deixa a galera inovar. Entende? Hoje, por exemplo, conforme eu estudo, né, o movimento ao redor do mundo, assim, infelizmente ainda não tive a oportunidade de ir para outros países além do Brasil e Estados Unidos para estudar hip hop. Mas conforme eu vou lendo sobre, vendo vídeo, documentário e tal, eu vejo que, assim, o que bomba dentro do hip hop hoje de beat é o drill e o trap. E aí eu que penso que nós temos duas opções. Ou a gente vai continuar achando que só o boom bap que é hip hop e perder essas pessoas, ou a gente vai inovar e continuar mandando mensagem de conscientização, mas sem perder a galera nova. Por quê? Por mais que tenha gente que ainda curte um boom bap, que curte aquele old school, mas, gente, o que comunicou comigo 12 anos atrás não vai comunicar com a minha sobrinha de 16 anos, com a Aniele, com a Sofia, com uma molecada bem mais nova. Entende? Então, dá para inovar sem perder a essência, sem perder o caráter, que é o nosso caráter mesmo, principalmente no Brasil, que é o caráter do, vamos bater de frente, vamos embora. Mas dá para inovar, dá para mudar o som, dá para incluir outras coisas, porque a gente também envelheceu. Então, assim, tem duas opções. Ou a gente vai transformar e vai deixar realmente uma estética nova, ou vai morrer com a gente. Entende? Por quê? Porque a gente está envelhecendo. Uma hora não dá mais, né? Uma hora chega assim, a idade bate na porta. E não é nem que a gente vai parar de fazer rap, ou de dançar, de fazer break, não é isso. O que vai acontecer é quem a gente vai alcançar. A gente vai ficar falando para nós mesmos? Essa reflexão é bem interessante, porque eu acho que a pandemia ela trouxe toda a questão do problema, do vírus, mas por um outro lado, as pessoas passaram a fazer mais um trabalho pela internet, e dessa forma as lives de conhecimento conseguiram levar muito do que a gente está falando aqui. Então, jovens que não iriam procurar um centro cultural, que não iriam se interessar em assistir, eles acabaram tendo isso dentro das suas casas através das lives de conhecimento. Então, eu acho que a gente não pode desistir, achar que, não, esse pessoal, o trap não é rap, deixa eles para lá. Não, eu acho que a gente, no meu caso, eu pensei da seguinte forma: o que eu não gosto no trap? Eu acho o instrumental show. Eu não gosto de algumas coisas que falam nas letras. Então, o que a gente tem que fazer? Letras que falem coisas consistentes. Então, o problema do trap, na minha opinião, não é o som, é o que eles estão discutindo. Então, o que ele põe na letra? O que ele conhece. Então, é nisso que a gente tem que voltar no que você está falando. A gente tem que não guardar para a gente. Fazer essa molecada entender o que é o início do hip hop, que não existe um elemento só que funciona. Ele pode fazer só ele ser um MC, mas tem todos os outros elementos que ele tem que conhecer e respeitar. Hip hop é tudo. Então, assim, a gente não vai conseguir ficar os tiozinhos quietos, a gente vai ficar ali... E o hip hop, ele é provocador, né, Rosa? Ele é um movimento provocador. Nenhum movimento cultural vai permanecer mais de 40 anos forte, funcionando, se ele não for uma coisa boa, provocadora, entende? Então, assim, o hip hop ele já está mexendo, essa geração hip hop que a gente chama, ela já está rolando desde 1973. Até um pouco antes se a gente pensar, né, em quem realmente já estava fazendo alguma coisa antes de darem a nomenclatura. Então, isso tudo, quem nasceu em 73 está com 48 anos agora. Com certeza. Essa coisa a gente precisa pensar. E é a questão da letra. Eu falo assim, né? Que eu sempre fui muito protecionista do hip hop. Não, porque eu sou muito apaixonada. E uma vez eu estava aqui já nos Estados Unidos e eu
fiz um comentário na internet, porque ia ter um festival na cidade que eu morava na época, em Austin, e eu fiz um comentário falando, poxa, por que eles não trazem os caras que batem de frente e tal? E aí, uma pessoa desconhecida, que hoje é muito minha amiga, chamou no privado e falou assim, você conhece o som? Eu acho que você não conhece. Por quê? Você está falando de bater de frente, mas a letra dessa pessoa que você está falando, eu sei porque eu trabalho com ele, bate de frente também, é só um estilo. E eu fui ouvir, falei, quer saber? Realmente, eu estou cheia de preconceito com uma coisa que eu já escutei, mas nunca parei para refletir. E eu fui ouvir e o negócio era maravilhoso, só que em outra batida, outra pegada, que não era, vamos dizer assim, o que a gente estava acostumado. Depois disso, eu comecei a me abrir para ouvir outros artistas, e assim, eu escuto de tudo, tanto que eu escuto esses hip hop de outros países, rap de outros países que eu não entendo nada, porque nem todos são em português ou inglês. E eu comecei a voltar nas músicas da velha escola também, né? Dos 90, dos inícios dos 2000. E tinha muita porcaria também. E a gente esquece disso. E eu não falo isso para menosprezar nenhum artista, né? Mas se a gente voltar realmente naquele período, né, que foi quando o hip hop bombou, que a gente realmente se envolveu, tem muito artista que era ruim, com letras péssimas. Então, o nosso saudosismo, e nosso que eu digo do movimento como um todo, né, de muitas pessoas, é um saudosismo que ele também não é real. Porque a gente esquece e acha que tudo era maravilhoso, que só tinha música boa, e não é verdade. Do mesmo jeito que hoje, essa geração, quando eles envelhecerem, ficarem mais velhos, tiverem família e tal, eles vão olhar e falar assim, meu, tinha música que era boa, mas tinha música que era um lixo. Né? Então, assim, a gente precisa ter esse parâmetro, até porque a maioria de nós trabalha com juventude, Rosa. Você é professora. Se você for com ideais antiquados falar com seus alunos não vão nem te ouvir. Não. Eles te escutam? Não. Não, e o lado bom da troca é que muita letra nova que eu estou escrevendo é das gírias que eu converso com eles, que eles me trazem. Exatamente. Porque se eu ficar num mundo diferente e não interagir mais com essa juventude, daqui a pouco as coisas que eu estou escrevendo, ninguém vai saber se eu escrevi agora ou se eu escrevi na década de 90. Exatamente. E as gírias mudam, o pensamento muda. E aí, se o rap ele tem essa questão de falar das gírias, falar das coisas que acontecem, mas de uma forma de falar que atinja a população em geral, principalmente os jovens, né? Então, se você não tiver essa linguagem, filho, não dá, já era. Exatamente. É isso. A gente tem que ter linguagem para conversar com essa molecada. E outra coisa, a atenção dessa galerinha com menos de 25 anos, principalmente de 20 anos para baixo, é muito rápida. Você perde a atenção deles em 5 minutos. Né? Você tem que aproveitar enquanto eles estão interessados. Por quê? Porque essa geração da internet é essa geração que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, assim, não dá. A fórmula, ela tem que mudar, o conteúdo não. O conteúdo a gente sabe qual é. E eu acho que isso foi que aconteceu lá no começo, quando tinha Projeto Rap Guelé 10, quando tinha o pessoal do Movimento Negro aproximando. O que eles perceberam? Ok, se a gente levar a mensagem do jeito que a gente está acostumado, a gente perde essa molecada. Então, vamos partilhar, mas ouvir também. Só que agora a gente só quer partilhar, e aí a gente perde. Por que a gente perdeu tanto jovem? Por que a gente perdeu uma geração inteira, do 2000 e pouco para cá? Por que o funk, bombou? E o hip hop foi encolhendo, com exceção de alguns artistas famosos, lógico, sem desrespeitar ninguém. Mas por que a nossa ação... O Bolsonaro chegou na quebrada, infelizmente, o funk bombou, e eu ainda acredito que o funk é uma parte do hip hop, né? Mas assim, o funk bombou, o sertanejo bomba, o forró bomba, tudo bomba, menos nós. Por que é isso? Por que a gente não comunica com essa galera? E aí, isso tem várias coisas envolvidas, mas eu acho que a gente precisa fazer vamos dizer assim,
A gente precisa trazer essa consciência, sabe? De pensar assim, peraí, vamos sentar juntinho todo mundo e ver assim, o que é que a gente pode melhorar? O que a gente mantém, o que a gente melhora? Para a gente poder deixar legado. Não tem como, porque assim, a gente tem que mesmo fazer essa reflexão, porque quando a gente fala na questão do hip hop e política, a gente se pega de uns 2 anos para cá com alguns hip hoppers, que se dizem hip hoppers, fazendo umas defesas de uma questão política que a gente que é das antigas não entende, porque não era essa vertente do hip hop. Não que o hip hop tenha que ter um partido político, mas ele tem que ter uma postura perante a política. E é diferente. O hip hop ele é um movimento identitário. Ele é um movimento de minorias. Disso não tem como fugir. Entendeu? Se você quiser fazer rap de direita, de centro, de ponta cabeça, é um problema seu, mas não é hip hop. Você é só uma pessoa que está rimando, né? A gente sabe disso. Ele é identitário. Ele é um movimento que nasce com minorias, que nasce com a população preta, e ele vai continuar sendo isso. E tanto é que no mundo inteiro ele dá voz para várias, vamos dizer assim, ele ecoa várias questões sociais, não só a questão do racismo. Mas essa questão toda, assim, e o que mais me chocou com isso para a eleição de 2018 foi que tinha jovem molecada falando besteira, mas tinha muito cara velho falando besteira também. Né? E a gente não precisa citar nomes, todo mundo sabe quem são. Mas tinha gente que tava no hip hop lá nos 90, que tava no hip hop dos 80, falando bobagem. E usando o nome do hip hop para falar bobagem. Falando bobagem, fazendo bobagem, né? E fazendo bobagem. E assim, o que a gente fica... o que a gente tem que se pensar sempre é que o hip hop ele não tem um dono, que as pessoas falam, não, eu tenho que me... Não, mas ele tem uns princípios. Exato. E a gente não pode mudar esses princípios. Então, é uma coisa que a gente vai realmente, não é por ser mais velho, ou por ser mais novo, mas o que eu acho que ali, quando você fala aonde que a gente se perdeu, é que no início a gente tinha uma dificuldade enorme para gravar uma música. Então, a única coisa era conseguir um contrato com uma gravadora, por exemplo. E aí a gravadora que ia viabilizar tudo. O fato de hoje um jovem conseguir gravar na casa dele e através do streaming ele faz com que o mundo inteiro ouça a música dele, legal, é positivo. Mas, por um outro lado, ele pode achar que o hip hop é só isso. Exato. Então, ele não quer frequentar e conhecer, não quer saber a história, não quer saber nada. Ele vai lá na ponta, o produto. Ele vê o grupo tal cantando, ele vai lá e grava o dele e canta. Então, toda essa parte por trás, a gente vai ter que dar um jeito de colocar isso novamente. Dos locais que eu acho que é possível é através da educação. Porque hoje a gente consegue levar oficinas, levar um trabalho de hip hop aqui no Brasil através de uma política pública que até talvez você como faz uma pesquisa mais global, pode até me ajudar nisso, porque na minha ótica o Brasil é o único país do mundo que tem política pública para o hip hop. Não, assim, não é. Felizmente tem outros. Inclusive, em alguns países tem hip hop, elementos do hip hop que são altamente financiados pelo Estado. Nossa, que bom. Fala pra gente. Um exemplo é a Tanzânia. Na Tanzânia, no continente africano, o elemento do hip hop que mais se desenvolveu foi o grafite. E o grafite assim, é como se fosse galeria de arte. A França também teve. A França teve incentivo do Estado por muito tempo, até porque a França tinha um governo socialista liberal, né? Por muitos anos. Então, todas as 2 primeiras décadas do hip hop na França, o hip hop, principalmente a dança, foi patrocinado, financiado por projetos do governo francês. Então, tem, sim, exemplos, né? E, assim, tanto no Brasil, Rose, como nesses outros países, isso é uma faca de 2 gumes. Por um lado, é bom porque financia.
e se você tem financiamento público, você não está na mão da grande mídia, você não está na mão das grandes gravadoras, etc. Por outro lado, te engessa. Porque se você está recebendo grana do governo, como que você vai criticar o governo? Entendeu? Como que você vai ser antissistema se você está recebendo grana do governo? Assim, e não é só um edital, né? É patrocínio mesmo, governo, banco, movimento. Então, isso pode ser uma faca de dois gumes. Mas eu acho que o que a gente realmente no Brasil precisa voltar a ter é incentivo, né? A gente teve décadas de hip hop com incentivo muito grande, incentivo fiscal, mas também incentivo, assim, educacional, né? Que foi lá a época de Paulo Freire, lógico. Mas dentro desse momento que o Brasil está vivendo hoje, eu não sei como isso ocorreria. Porque a gente está num momento de desmantelar políticas públicas, né? Se eles já querem desmantelar as políticas públicas que existem, imagina se eles vão criar novas. A Alessandra está entrando. Está entrando. Então, não, mas a Ale também, em vez de ficar só me ouvindo. Não, mas Mas o que você está falando a respeito de... Enquanto a Ale se ajeita aí, eu vou só comentar que quando a Las Crudas, a dupla, veio aqui o Brasil, nós tivemos um bate-papo com a Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop, elas comentaram exatamente isso, que quando que havia um incentivo do governo... Oi, mas gente, desculpa! Oi, Ale! Oi, Ale! Deu uma travadinha. Ela está tentando se ajeitar. Então, enquanto Las Crudas comentou muito isso, que lá em Cuba ela tinha esses problemas, que elas tinham o incentivo era dado desde que se falasse bem do governo. Então, como elas tinham uma postura, né, já uma consciência política muito grande, elas não aceitavam esse tipo de incentivo. E, assim, eu tive a experiência de também, você comentou da França, mas em 2006, então eu imaginei que fosse uma coisa pontual só, que houve incentivo, eu fiz um intercâmbio com jovens aqui do Brasil, mas, assim, outros países, assim, eu não vejo muito... eu não tenho um conhecimento tão grande quanto a pesquisa que você tem, que já é uma coisa global, e é bem interessante para a gente que você faça essas colocações, porque a gente passa a entender de uma outra forma, uma outra ótica. Porque tem gente aqui, Dani, que ainda acha assim, vocês estão se vendendo para o governo, e não é isso. Você tem que fazer um trabalho, e aí você faz esse trabalho. Se você não fizer através daquele incentivo fiscal ou de um patrocínio, uma outra vertente vai fazer. Então, é uma forma da gente conseguir chegar na base também, né? Também. Mas tem que se tomar esse cuidado que você falou, né? De fazer o trabalho, mas de não se deixar levar. Eu vejo assim, na verdade, essa coisa da França, eu sei que eles tiveram um incentivo fiscal e apoio governamental no início, né? Então, provavelmente, quando você foi lá, isso ainda estava rolando. Hoje eu não sei como que está, porque também tem uma dificuldade de produções, né, acadêmicas nessa área. Esse meu interesse pelo hip hop global... Ele começa assim, porque realmente eu comecei a ver em vários espaços MCs de muitos lugares, assim, conforme eu fui navegando, né, até mesmo naquele evento que tem em São Paulo todo ano, na Barra Funda, esqueci o nome, Encontro Paulista de Hip Hop. Você encontra pessoas de outros lugares que você fala assim, eu nem imaginava. E aí eu comecei realmente a ir pesquisando, aí procurando, a ver, e quanto mais eu leio, mais eu fico fascinada, assim, sabe? Porque é uma coisa muito forte. A gente não tem noção dessa ferramenta, a gente tem noção no Brasil, mas assim, até mesmo aqui, quando eu converso com os meus alunos, ou quando eu converso com outras pessoas pretas dos Estados Unidos que não estão na academia, e eu falo, não, é porque mas tem hip hop no Brasil? Sabe? Nossa, a gente não tem noção que um movimento que começou com a gente, que é um movimento nosso,
tá no mundo inteiro. E eu falo, não é mais um movimento de vocês. Começou aqui, mas é um movimento global, ninguém segura mais. Entende? E aí não dá, e isso vai para a própria questão dos elementos, sabe? A ideia de 5 elementos, mas que de hoje, tem 1 zilhão de elementos no hip hop. É teatro, é educação, o jornalismo, focado em hip hop. E uma outra coisa que rola aqui, que eu espero que logo role no Brasil também, principalmente quando esse desgoverno acabar, porque vai acabar, eu tenho fé que vai acabar e logo, a academia não só criando pesquisas no hip hop, igual a gente faz no Brasil, né? Um TCC, não, é a academia investindo em estudos do hip hop como uma cadeira de pesquisa. Aí seria uma coisa bem diferente, entendeu? Né? Então, não ficaria coisas pontuais, ficaria uma coisa realmente já voltada para o hip hop. Então, aqui se tem... Acho que agora a Ale está ouvindo a gente. Agora ela ouviu. Ale, você ouve a gente? Oi, Ale. Acho que a conexão dela não está muito legal. Ale, você consegue ouvir a gente? Oi? Tá ouvindo, Ale? Tá difícil ali. Então, assim, você tem toda uma formação de pesquisadores que hoje se colocam. Qual a sua linha de pesquisa? A minha linha de pesquisa é o hip hop. Né? É o hip hop. Então, livros produzidos... Boa noite. Com a questão da internet, aqui a NET, né, que nos fornece. E tem problemas, assim, isso é difícil. Tá cortando. Impossível. Ale, a gente não consegue te ouvir, tá cortando. Não tá dando para ouvir. Ah, que pena. Que chato. Tem vários comentários aqui, mas eu estou passada que tem uma pessoa aqui assistindo que falou que está aprendendo. Como é que você pode ver um cara desse? Pois não entendi. Você está aqui com King Nino Brown falando que está aprendendo. A Francine comentou aqui do professor Daniel Arruda, né? Tem diversos pesquisadores no Brasil. A gente mesmo, a Rose, eu, Luna, a gente está nesse grupo, né? O Nino, a gente está nesse grupo de WhatsApp, só com pesquisadores do hip hop e tal. Mas o que eu estou colocando, Francine, não é pesquisadores, porque pesquisadores de hip hop a gente tem no Brasil desde o início, né? A Elaine foi uma que produziu um dos primeiros... Tá complicado aqui. Oi, Ale. Não tá dando para... Travou de novo. Travou de novo. A Elaine, né, foi uma das primeiras que produziu TCCs, livros nessa área. E outra coisa também, a gente dentro dos estudos do hip hop, vamos chamar assim no Brasil, né, que é como a gente chama aqui nos Estados Unidos, você tem 2 momentos. Um momento é o momento dos acadêmicos brancos tentando desvendar, gente. Então, se você pegar toda a produção acadêmica do início dos anos 90, ela é, em sua maioria, lógico, né, de professores da USP e da Unicamp, das maiores universidades do Brasil, tentando entender o que está acontecendo com a gente, principalmente pessoas da área da educação, tentando entender as nossas salas de aula, porque é aquele momento mesmo que a gente não está ligando para nada e só para o hip hop. Né? Eu sempre falo isso, a gente come, bebe, dorme hip hop no início dos anos 90. Né? Se o professor não souber falar de rap, a gente nem...
E aí, com isso que nasce aquele projeto da Prefeitura de São Paulo, né? Isso, no caso específico de São Paulo, Repensando a Educação. Por quê? Porque eles precisavam de uma ferramenta para se comunicar com os alunos. Então, se você pegar todos os livros acadêmicos sobre hip hop nesse período, eles são assim: o que é um MC, o que é um DJ, o que é um b-boy. Por quê? Porque essas pessoas não fazem ideia do que elas estão falando. Elas estão tentando realmente, tipo antropólogo ir para a comunidade indígena ou quilombola, sabe? Tentando entender, vivenciar como se fosse parte, sendo que eles não são. Só que tem uma outra literatura do hip hop, que é a literatura do hip hop produzida por nós, pessoas do hip hop. E aí é você, aí é a Cris, é gente, esqueci o nome da menina do teatro, como é o nome dela? Roberta Estrela Dalva. São várias pessoas que são do hip hop e que têm a oportunidade ou de fazer um TCC ou de produzir um livro, ainda que não seja através de uma universidade, mas... E aí, essa é a parte interessante. Por quê? Porque aí são histórias que eu tenho usado aquela expressão da Conceição Evaristo, da professora Conceição Evaristo, né? Nos meus trabalhos, que são o quê? São as nossas escrevivências dentro do hip hop. Somos nós falando por nós. Ninguém vai mais fazer livrinho explicando pra gente o que é um MC, porque a gente não precisa. A gente já sabe. Há muitos anos, por sinal. Né? Nós temos hoje Davidson Nicosi, que hoje ele estuda Fanon, mas começou com hip hop. Jaqueline Santos. Jaqueline é a única brasileira que já foi para o Instituto de Estudos do Hip Hop da Harvard. Nossa. Se você entrar no site da Harvard, a única brasileira que já pisou nesse lugar é a Jaqueline. Entende? A gente tem a Big Girl Chris, que escreveu lá sobre a pedagogia do hip hop. Okay. Tem Ana Lúcia, tem a Cauã Oliveira, né, que tem escrito sobre várias temáticas com relação ao momento sobre Racionais, e várias outras pessoas de dentro do hip hop escrevendo sobre o hip hop. E isso é uma diferença de ter um acadêmico, por mais apaixonado que seja, escrevendo sobre hip hop, porque é uma vivência que ele não tem e não vai ter. Então, o que eu espero ver, né, eu espero ver mais de nós fazendo isso. Entendeu? Mais de nós criando metodologias de ensino através do hip hop. Mais de nós, essas nossas práticas, como você mesmo falou, né? Oi, Ale! Oi, pessoas! Tudo bem? Que bom que conseguiu entrar! Que bom que você conseguiu entrar! E está fazendo, assim, um trabalho de mestre aqui, para estar tentando falar para a nossa cidade, porque a minha cidade, eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, e hoje, assim, desde ontem a cidade toda quase está sem, porque é a MET que nos fornece, né? E a gente está todo mundo com problema de internet. Eu já fui em 3 casas, eu já fui na casa de 2 sobrinhos meus para tentar conseguir estar nesse bate-papo, e está complicado. Mas agora a gente está te ouvindo perfeitamente. Agora tá bom. Ai, que bom, graças à Luna. Mas eu até nisso. Então, Dani, pode concluir o que você estava falando? Vamos, o que eu estava colocando é só assim, né? E agora eu quero ouvir mais da Ale, mas assim, o que eu estava colocando é o que eu espero ver na academia brasileira cada vez mais, principalmente porque a gente, como povo preto, a gente está acessando muito mais esses espaços agora. Eu espero ver realmente as nossas produções ali. Entendeu? Os nossos livros. Chega de gente desvendando a gente. Isso aí não tem mais espaço. São as nossas produções, são as nossas vozes,
Entendeu? É isso. O que é? Vamos falar o quê? É para falar de como criar a produção do beat, blá, 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 do Brasil, e mistura com funk, com afro-rap, etc, 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 que seja alguém do hip-hop fazendo. Entende? Porque nós já temos as ferramentas. Nós já temos uma geração inteira de pessoas que foram para a universidade, que estão saindo, que são professoras, que são pesquisadoras, que são educadoras sociais. Né? A gente já tem material. É isso que eu espero, sabe? Que a gente consiga ter esse momento realmente onde as pessoas parem de ficar escrevendo livro para falar o que é o rap em 3 capítulos. Isso aí, para mim, já não tem mais espaço. E aí a gente fortalecer dentro do Brasil, dentro da academia brasileira, um estudo do hip-hop real. Entende? Uma cadeira de estudos do hip-hop. Quem sabe um dia um departamento de estudos do hip-hop? Quem sabe, né? E a gente tem chance, porque quando eu vejo assim um menino que para mim é um menino, Guilherme Botelho, que começou frequentando os lugares de hip-hop, ele fazia os elementos, e hoje ele está lá na academia, dando aula. Eu tenho o maior orgulho de saber que ele é da nossa cria, assim, né? E é aquela frase que as pessoas... Tem gente que fala que já cansou de ouvir, mas é o nosso lugar de fala. Exatamente. Então, se tem alguém que pode falar pelo hip-hop, é o próprio hip-hopper. Então, ele, assim, é uma das pessoas que eu vejo hoje que ele começou realmente, ele não veio depois, ele já era do hip-hop, foi para a universidade e agora está produzindo trabalhos do hip-hop, cursos de hip-hop. Nossa, cada vez que ele posta alguma coisa, falando, nossa, que legal, ele está realizando o que a gente está comentando aqui, né, Dani, de que a gente pega as rédeas do hip-hop e faça da forma que a gente acha mais correta. E não fique mais na mão de outras pessoas, a gente como observatório. Exatamente. E aí, vamos ouvir a Lê um pouquinho agora que ela está com áudio. Então, agora eu estou vendo uma tela vermelha. Peraí. Por favor, gente. Assim, gente, o que eu penso, né? Como, na verdade, eu sou educadora social, né? Meu nome é Alessandra, sou educadora social. E, assim, o que eu tenho uma grande fascinação pelo universo hip-hop, porque eu falo, assim, que o universo hip-hop, ele nada mais é do que a nossa cultura, né, da periferia mesmo, né, sendo não só textualizada, mas como sendo colocada, né, sendo visibilizada através da arte, né? Então, eu penso que a arte, a cultura e a educação, que são os 3 elementos, assim, né, que eu falo, são os elementos da minha vida que no hip-hop eu falo que, assim, são 8 elementos da minha vida, né? São 5 elementos do hip-hop e eu coloco a arte como um elemento de vida, a cultura como um elemento de vida e a educação. Porque esses 3 elementos juntando com a nossa vivência, né, eles realmente fazem com que o nosso povo, eu falo nosso povo, eu não estou falando expressando aqui a questão de cor, de raça, eu estou falando do nosso povo como um todo, como o nosso povo periférico, o nosso povo sofrido e o nosso povo que faz arte, né, que é a nossa maior expressão. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo, né, nas periferias, nos lugares que eu vou, nos bairros que eu vou trabalhar, os meninos, desde pequenos, já com 8, 9 anos, fazendo rimas, né, dançando, né, expressando a sua, eu falo assim, expressando a sua alma através da arte. Porque, assim, nós somos muito invisibilizados. E a invisibilidade não é só ter a ver com a nossa questão de posicionamento social, né? Eu acho que a nossa invisibilidade dentro desse contexto que a gente vive, principalmente nos países de terceiro mundo, se torna uma invisibilidade porque, assim, você não tem poder para estar dentro do capitalismo, você não tem poder aquisitivo, então você é invisibilizado pelo sistema. Né? Então, assim, quando eu vejo
um de 9, 10 anos, que eu tenho até o meu sobrinho, que tem 7 anos. Eu vejo ele dançando, fazendo os movimentos do break, eu fico emocionada, porque eu falo assim, ele está expressando tudo o que ele sente através daquela dança, através, né, que naquele momento ele é ouvido, naquele momento ele é visto, né? Então isso é uma coisa que, para mim, a gente precisa colocar dentro da nossa sociedade. Então, eu vou agora fazer aqui foi tudo, a gente foi acontecendo, não deu para a Lê entrar antes, então eu vou só falar para quem está aqui online um pouquinho do trabalho da Alessandra Reis. Ela é ativista nos movimentos sociais, com foco na cultura negra e empoderamento da mulher negra, amante, apreciadora e colaboradora da cultura hip-hop, educadora social ativista pela educação e cultura. Ela atua como educadora social em projetos voltados a auxiliar crianças e jovens da periferia, visando valorização, visibilidade, reconhecimento e oportunidades de inclusão social e educacional dessas crianças e jovens, incentivando e estimulando seus potenciais para que os mesmos venham a ter êxito dentro do mercado de trabalho. Então, aqui, falando um pouquinho da Lê, a gente já vê que essa fala dela tem tudo a ver com o trabalho que ela desenvolve, né, Lê, junto dos meios sociais aí. Não é o meio, assim, eu falo que quando eu sou bacharel em Direito, estou no meu 4º semestre de Pedagogia, e, assim, eu falo que nós temos que fugir um pouco dessa questão acadêmica, sabe assim? Eu participo de conferências da educação desde 2009, e a nossa briga dentro de todas essas conferências sempre foi para fazer a inclusão nas grades, né, de todas as universidades, principalmente das universidades voltadas à educação, que é pedagogia, letras, ciências sociais, e fosse colocado dentro das grades, porque, para vocês terem noção, a gente quase não tem a questão de escritores negros que são indicados para leitura, a gente não tem toda, como eu vou dizer, essa entrada. E, assim, a nossa luta sempre foi para que a arte, a cultura e a educação andassem juntas, porque se a gente consegue fazer esses 3 elementos, a gente consegue conseguir esse tripé, você pode ter certeza que a gente realmente consegue criar, né, nas nossas crianças o gosto, não só pela leitura, não só pela arte, né, mas em ter a cultura como essência de vida, né? E eu falo assim, um país onde as pessoas eu falo nem a questão de alfabetizada, mas um país onde as pessoas têm acesso à educação num todo, desde a base, e tem a cultura como um agente social e um agente transformador de vida, você pode ter certeza que esses jovens, essas nossas crianças, serão revolucionários. Revolucionários não revolucionários de armas e de mudar o sistema. Eles serão revolucionários de suas próprias vidas. Farão uma revolução nas suas vidas, em suas próprias vidas, e serão jovens evoluídos e farão o que eles acharem, assim, o que eles quiserem fazer. Eles terão capacidade e terão ferramentas para criar oportunidades, porque o que eu falo, assim, a gente não precisa... E o que eu estou vendo, o que me deixou um pouco preocupada em relação ao cenário do hip-hop, dentro desse momento midiático da mídia, tem uma visão muito, muito distorcida. Porque o hip-hop não é o que está se passando na televisão. Não são aquelas pessoas que estão ali, naquele momento, se falando representantes do hip-hop, eles não têm a essência do que é a cultura hip-hop. Porque a cultura hip-hop é uma cultura de valorização, de capacitação, de empoderamento e, principalmente, de solidariedade e de pluralidade, sabe assim? Então, me assusta muito ver o que estão tentando fazer e falar que é a cultura hip-hop. Não é isso o que a gente está vendo, que está sendo mostrado nesse momento na mídia. Mas é uma luta que a gente tem, que não vai parar agora,
até a Chay está colocando aqui, hip hop e educação andando lado a lado é necessário. A Chay é uma pessoa que ela faz um trabalho assim bem voltado para bem lá na sala de aula, lá na educação. Ela faz uma oficina maravilhosa, assim, que as pessoas fazem uma reflexão para chegar na rima. Ela faz uma vivência incrível, assim. E, assim, no meu caso, quando eu iniciei na educação em 1988, ninguém aceitava o hip-hop. Então, eu ia colocando assim, eu ia inserindo, eu fazia o meu currículo anual, como eu era de educação artística, de artes, na música eu colocava vários estilos e hip-hop, na dança, vários estilos e hip-hop. E aí passava, claro que a coordenadora não lia inteira, ela assinava. Quando eu ia entrar na sala de aula com grafite, com break, o pessoal falava, isso aqui não é aula. Não, está lá no meu currículo, está no projeto político-pedagógico da escola. Mas quem assinou isso? Foi você. E, então, essa loucura foi muitos anos. E quando a prefeitura sentou para refazer o currículo da cidade, que eu pude ter voz, não só eu, mas várias outras pessoas, quando eu vejo hoje no currículo lá, nas áreas de artes e de educação física, o hip-hop, dentro do currículo da prefeitura, pelo menos, aí a gente pensa assim, valeu a pena, né, Dani? Valeu a pena estar lá na academia, valeu a pena brigar. Por quê? Porque o menino que entra na sala falando a linguagem do hip-hop, ele tem que ter um respaldo legal. Então, eu acho que as duas coisas são importantes. A gente está lá na base social, junto das periferias, e a gente está na base acadêmica para fazer com que essas coisas se cruzem e possa acontecer de forma positiva para o hip-hop. É um complemento. Eu sempre pensei muito isso, porque eu falo assim, porque quando eu falo na linguagem acadêmica, geralmente as pessoas que querem trazer a questão da linguagem acadêmica para dentro do hip-hop, eles querem trazer de uma forma muito formalizada. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que juntar as duas coisas, mas a gente tem que entender que a gente tem que falar a língua daquelas crianças. A gente tem que falar, né, que a gente brinca muito, eu e os meus filhos, a gente tem que falar o nosso dialeto. Sabe assim, o nosso dialeto não tem que ficar só na nossa periferia. O nosso dialeto tem que ser ouvido no mundo, porque o nosso dialeto é o que vai mudar o mundo, porque é um dialeto onde se fala de respeito, de valorização e principalmente da solidariedade entre o ser humano, de você ser parceiro da outra pessoa, de você querer o seu sucesso e querer que a outra pessoa tenha o mesmo sucesso que você, esteja no mesmo lugar que você consiga alcançar outros patamares e que todo mundo venha junto, que você puxe, que você seja uma âncora, sabe assim? Então a gente precisa que esse nosso dialeto, né, que a gente fala entre aspas, seja realmente visto pelo mundo e seja realmente incorporado, não por todos, porque é uma utopia, mas que pela maioria das pessoas que tenham uma identificação com a preocupação com o ser humano em essência, façam parte desse nosso universo, que é um universo incrível de aprendizado, de experiência de vida, e que para mim assim, eu não sei viver sem estar dentro do universo hip hop. Eu não consigo viver mais, eu não consigo me ver Alessandra fora do universo hip hop. A gente até tem hora que a gente até tenta, assim, no meu caso, eu acho que de muitas pessoas, assim, tem hora que você fala, mano, já deu hip hop, eu vou parar com isso aí, vou viajar que nem todo mundo, vou cuidar da minha família, vou sabe, cuidar das plantinhas. Mano, não dura uma semana, daqui a pouco você tá lá de novo, você não aguenta, entendeu? Então, eu já tentei, eu até me afastei por um tempo, mas não adianta, uma semente foi plantada no nosso coração, o hip hop está na veia, e a gente sempre vai estar. É uma cultura que a gente acredita que ela tem o poder de transformação na vida das pessoas. Então, a gente vê isso acontecer. Mesmo, né? A gente fala assim, o hip hop salva, assim, o hip hop salva nossos jovens na periferia, o hip hop salva os nossos adultos, para ter uma visão mais humanizada do que é ser da periferia.
sabe? Então, eu falo assim, o hip hop, ele realmente é um transformador, é um ente transformador de vida, né? E a gente precisa criar políticas públicas. Eu falo de criar políticas públicas na questão de serem políticas públicas continuadas. Porque não dá para cada governo que entra mudar ou retroceder tudo o que a gente conseguiu dar um passo à frente. Então, eu penso que, assim, nós que somos pessoas que somos privilegiadas, de termos informações, de estarmos em lugares estratégicos, né, dentro da sociedade, dentro da política, ou que a gente tenha o poder de voz. Eu acho que a gente tem que formar um elo e realmente batalharmos por políticas públicas que sejam realmente edificadoras, né, para a nossa cultura, que realmente façam com que a nossa cultura hip-hop seja uma coisa continuada, sejam ganhos continuados, né, e que não sejam meios de autopromoção política, né, da politicagem. Não, que sejam políticas públicas que são benefícios para a vida de nós, seres humanos e cidadãos que temos esse direito. Porque o Estado tem que zelar por nós. Né? O Estado tem a obrigação de zelar por nós. Então, criando políticas públicas realmente efetivas, o Estado está fazendo a parte dele. E a obrigação do Estado, né, manter e proteger, né, e valorizar o cidadão. Né? Então, eu penso isso. Essa é a minha maneira de pensar. Nós precisamos realmente fazer um elo de lutarmos por políticas públicas, né? E que essas políticas públicas sejam realmente efetivas. E que cada política, em cada região, porque a gente também precisa pensar na especificidade de cada região. Porque, por exemplo, a minha região é totalmente longe do que se faz, do que se consegue numa capital, porque eu sou do interior. Então, a gente tem que pensar nessas especificidades, né, de cada região e de como cada estado, cada município e cada cidadão de dentro do universo hip-hop pensa a cultura hip-hop. Então, a gente também tem que ser muito sensível nessas questões, porque eu acho que, às vezes, a gente acaba fazendo uma coisa muito homogênea, sabe assim? E não é, porque é plural. Nós, seres humanos, somos plurais. Então, a gente precisa ter cultura, que a nossa cultura consiga nos deixar expressar a nossa pluralidade. Ah, legal. Ah, caramba, agora que o papo está ficando bom, a gente está chegando nos nossos momentos finais. Espera que, por um lado, foi difícil para a Alessandra entrar, mas também entrou já tocando nos pontos certos, né, Dani? Já chegou. Exatamente, já Como trouxe. A gente chegou chegando já, né? Já trouxe a visão pesada, já falou o que tinha que falar. Cheguei colocando a minha vivência, e é o que eu falo, assim, eu estava muito preocupada hoje à tarde, porque eu, de verdade, eu nunca participei, assim, eu até vi as especificações que eu estava falando com a minha sobrinha, eu estava ficando constrangida, né, que a Dani é PhD em tudo e mais alguma coisa, né, e eu falei, eu tenho a minha vivência de rua, a minha vivência de experiência com as crianças, né, de ver um jovem com aquele olhinho brilhando, quando ele consegue fazer uma rima e a gente vai na elogia e ele fala assim, tia, eu vou fazer melhor. Assim, é uma emoção você conseguir que a criança fale que ela vai fazer o melhor dela, assim, porque você sabe que ela vai fazer o melhor em tudo na vida dela, não só naquele momento, mas que ela vai ver que em tudo na vida dela ela vai fazer o melhor dela e não o melhor para os outros, é o melhor para ela, para a vida dela. Então, isso para mim, assim, não tem... desculpa a emoção, mas é uma coisa assim que está intrínseca dentro de mim, assim, e eu luto por isso, sabe, assim. Nossa, a gente fica aqui emocionada também de ouvir as suas palavras, porque o hip hop ele mexe com as nossas emoções. Por mais que a gente passe anos fazendo hip hop,
tem alguns momentos que você tem que entrar nas brigas, de discussões, mas acho que a parte mais bacana do hip hop é que ele ainda nos emociona num mundo tão difícil com o qual nós estamos vivendo hoje. Então, ele trazer essa emoção para a vida da gente já vale a pena. Mas aí eu tenho que ser a chata do rolê, né? Eu tenho que ser a chata do rolê, que está dando nosso horário. Esse trabalho de base também, que a gente estava falando antes da Lê conseguir entrar, o quanto isso é importante. A gente precisa estar na base, a gente precisa comunicar com a molecada, porque senão a gente vai ficar falando de nós para nós, sendo que a gente já aprendeu. Então, tem que ter um jeito de alcançar a molecada mais nova, e é lindo ouvir sobre o seu trabalho, Lê. Parabéns. Parabéns mesmo, viu? Agora vamos para nossas palavras finais. Queria que vocês deixassem. Com uma pessoa que tem o seu conhecimento, viu? Então, agora eu queria que vocês. A gente vai já estar para os encerramentos. Ale, eu gostaria que você fizesse suas palavras finais. Aí eu passo para a Dani para poder a gente encerrar, pode ser? Pode, com certeza. Eu queria, assim, deixar isso como uma sementinha, plantar uma sementinha de reflexão para cada um de nós que somos fazedores de arte, fazedores de cultura, eu falo, né? E temos o privilégio de ter o acesso à informação, que a gente não guarde para a gente essa informação, que a gente socialize, que é o que o Sérgio Vaz sempre fala, né? A gente precisa socializar, né, o nosso conhecimento, as nossas vivências, para que as pessoas tenham cada dia mais a certeza de que elas são capazes de estarem aonde nós estamos. Porque, assim, nós tivemos oportunidades. E que se elas também vierem para junto com a gente para essa luta, essas nossas oportunidades, a gente vai ser socializada para um número muito maior de pessoas. E um número muito maior de pessoas falando sobre a nossa cultura, exercendo a nossa cultura de uma forma consciente, a gente vai conseguir mudar esse cenário. Sabe, assim, eu penso que a obrigação agora é nossa. E somos, eu falo assim, pessoas privilegiadas por termos a informação, né? E continuarmos guardando dentro de nós a essência do hip hop. E não nos contaminamos com algumas coisas que a gente está vendo aí na mídia. Então, eu acho que a nossa obrigação é lutarmos para que a essência do hip hop seja passada para os nossos pequenos. É isso que eu penso. Isso aí. E aí, Dani, com você, suas palavras finais. Gente, muito obrigada por me presentearem em poder estar aqui com vocês hoje. Ale, foi um prazer te ouvir. Rose, sempre bom trocar com você. Eu super concordo com as palavras da Ale. Eu acho que a gente precisa, assim, entender que o hip hop ele é uma ferramenta de muito poder. Ele é um movimento com mais de 40 anos. Ninguém fica por mais de 40 anos nas paradas de sucesso, como se dizia antigamente, se não tiver uma força muito grande. Mas a gente precisa realmente entrar em contato com a molecada mais nova, entrar em contato com a base, falar a língua que eles falam e se desprender de alguns dogmas que a gente carrega, sabe? A gente é muito religioso mesmo. Isso aí não é bom nem em religião, de verdade, que dirá no hip hop. Bora conectar, bora abrir espaço, porque com o conhecimento que a gente já tem e a energia que eles têm, a gente domina o mundo. É isso. Bom, em nome da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop, eu quero agradecer a presença da Dani Gomes e da Alessandra Reis, e também agradecer a Luna por ter essa visão de colocar duas pessoas com contrapontos, com vivências tão diferentes, mas que ao mesmo tempo elas se conectam e fizeram com que nós pudéssemos ter aqui várias ideias a respeito de hip hop, política, e pensar um pouco nessa diáspora que inicialmente na minha cabeça estava só num lugar, mas depois da fala da Dani, para mim a diáspora agora já está em vários lugares. Então eu quero agradecer mesmo por essa oportunidade de estar aqui com vocês nesse festival.
tá bom? Valeu e até mais. Dani, eu vou encerrar aqui, você espera eu um pouquinho Até mais. na live. Até mais.